Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Era um sábado e o sol já tinha se posto. Jesus chega para um jantar na casa de um dos chefes dos fariseus. E a gente pode imaginar uma casa grande, o pátio iluminado, com umas lamparinas de óleo. E o fariseu, que era um homem muito respeitado na cidade, tinha preparado cada detalhe para aquele jantar importante. É o que a gente vai ouvir no próximo domingo, no Evangelho da Missa. A igreja nos coloca nessa cena. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Mais do que homenageado, Jesus é observado. A gente sabe que às vezes isso se dava de uma maneira bastante desagradável. Queriam apanhar Jesus numa palavra, numa expressão, quantas vezes colocavam uma espécie de armadilha. Mas Jesus também observava, não com um olhar de crítica fria, mas com a sabedoria de quem lê os corações. Nosso Senhor não precisava que ninguém lhe dissesse o que estava dentro do coração, porque conhecia. Para a gente entender um pouco o que acontece nessa cena, é importante a gente entender que nos tempos antigos, no tempo de Jesus, os jantares entre os judeus eram ocasiões sociais muito importantes. Alguém pode dizer, bom, também é assim. Mas não se tratava só de comer, mas era a ocasião de honrar um convidado, demonstrar status, confirmar posição. E os lugares eram distribuídos de acordo com a hierarquia social, a hierarquia religiosa. Mais próximos do anfitrião, aqueles mais importantes, os amigos de maior influência, de maior reputação. E por isso a refeição acabava sendo como que um reflexo da estrutura social. Quem sentava mais longe era menos importante. E as mesas, elas não eram mesas convencionais, como a gente está acostumado, essas mesas que a gente se senta, mas eram mesas baixas, mais ou menos como essas mesas de centro de sala, e elas tinham um formato de U. Cada mesa formava, assim, uma disposição em que vários dos convidados tinha uma série de almofadas ao redor, eles ficavam como que reclinados, apoiados no cotovelo, e serviam dessa mesa baixa onde estavam as coisas. O fato é que Jesus chegou. A gente pode até tirar indiretamente que Jesus chegou pontualmente, porque ele percebe isso que acontece no início. Ele vê que vão entrando e cada um olha um pouco para o lado, discretamente, mas depois, com muita decisão, vai tentar pegar o melhor lugar, o lugar de mais honra. E alguns se apressam. A gente pode imaginar que até tem algum pequeno empurra assim, para sentar num lugar de segurança, em que outros talvez não tenham tanta coragem, ficam temendo ser deslocados para trás, mas há uma tensão. Antes de começar a refeição, uma tensão exatamente por essa disposição. Uma tensão silenciosa, mas perceptível. E Jesus percebe. Jesus observa. Ninguém quer parecer
menos importante. O Evangelho, São Lucas, nos conta, Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado, irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. Isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Eu não sei, eu imagino que quando Jesus Cristo terminou de contar essa parábola tão simples, todos se sentiram um pouco ridículos, como se fossem meninos lá tentando disputar um lugar. Sobretudo aqueles que estavam brigando mais, aqueles que queriam um lugar mais destacado. Mas a gente termina de ouvir essa parábola e a gente pode se perguntar: será que tem alguma aplicação passados 2000 anos? Será que não é simplesmente uma coisa que diz respeito àquelas pessoas, aquela gente concreta, aqueles fariseus que a gente conhece muito bem como eles eram? Olha, tem muito a nos dizer. E não apenas no que se refere às festas e aos jantares. Jesus Cristo está dizendo uma coisa muito importante, que não nos convém, sob todos os pontos de vista, viver em constante comparação. Será que eu cheguei mais longe, cheguei menos longe? Será que eu sou mais, eu sou menos? Eu sou mais considerado, menos considerado? E veja, se a gente aplica para esse tipo de situações, a gente vê como é de uma atualidade impressionante. Quantas vezes uma pessoa pode estar trabalhando, sei lá, vocês muitas vezes estão trabalhando numa coisa que gostam muito, é bom. São José Maria dizia que a gente tem que ter uma coisa que se chama entusiasmo profissional. Vocês têm. E vão dando os primeiros passos na vida profissional, mas gostam do que fazem, é bom que gostem. Mas não é verdade que às vezes pode vir essa espécie de comparação. Ao mesmo tempo que você está feliz por trabalhar onde está trabalhando, por estar fazendo o que está fazendo, de repente no Instagram você vê uma colega que está viajando para o exterior, então você uma foto assim no Instagram, partiu os Estados Unidos, fala, puxa vida, como eu queria partir para os Estados Unidos, na verdade. Comprando um apartamento, anunciando noivado, casamento. Mas até no próprio local de trabalho, uma pessoa que foi promovida e às vezes com menos tempo de empresa, com menos experiência. E aos poucos, essa comparação, ela chega no coração. E o coração vai se enchendo de ansiedade, vai se enchendo de tristeza. Será que eu não sou capaz? Por que não comigo? Por que parece que eu não consigo? E é exatamente essa prisão, isso que chega no fundo, que chega no nosso coração, que Jesus está falando no Evangelho. É a lógica da comparação, que rouba a paz. Por quê? Porque sempre vai ter uma pessoa na frente. Sempre vai ter uma pessoa na frente, uma pessoa que conseguiu mais, que é mais inteligente, que, claro, tem tanta gente mais inteligente, ou então que teve um pouco mais de felicidade lá naquilo que propôs e que foi promovido. Como é importante a gente não querer sempre galgar, estar no lugar, querer... Veja, Jesus Cristo não quer que a gente não tenha ambição profissional. Se eu dizia antes que São José Maria gostava que uma pessoa jovem como você, sempre, mas sobretudo na juventude, tenha entusiasmo profissional, é claro que existe uma ambição profissional sadia, sei lá, de atingir uma posição, de
Agora, o problema é quando isso se transforma numa obsessão e que tira a paz. Também é verdade que Cristo não está dizendo, seria uma tolice, que a gente artificialmente se coloque atrás. Então, já sei, então eu vou ficar lá no último lugar, então de repente... Não, Jesus Cristo está apresentando uma situação, mas não para que a gente viva assim. Claro, São José Maria tem um ponto no livro Sulco, em que ele vai dando uma série de sinais evidentes de orgulho. E um deles é assim: falar mal de ti mesmo para que faça um bom juízo de ti ou te contradigam. Então, se colocar no último lugar, fala, não, vem para cima. Não, eu não sei fazer. Claro que você sabe. Acho que eu não canto bem. Claro que você canta bem. Esse trabalho não ficou bom. Ficou ótimo. Quantas vezes uma pessoa diz o contrário do que quer ouvir? Claro que não é isso que Jesus Cristo nos está propondo. Só nos interessa, e esse é o ponto, que Deus Nosso Senhor nos diga, vem para cima. Amigo, amiga, vem para cima. E Ele não nos mede pelo currículo, não mede pelo status social, mas mede por uma coisa muito específica, que é a fidelidade no pequeno, no cotidiano, a fidelidade, o amor que a gente coloca em todas as coisas. Aquele faz o que deve estar no que fazes. É por isso que nós somos, por essa régua que nós somos medidos por Deus. E é muito comum que, na sua idade, quando vocês vão dando os primeiros passos na vida profissional, existe a tentação de se medir pelo cargo, pelo salário, pelo sucesso, a comparação. E Jesus quer recordar que o verdadeiro valor de uma pessoa não vem daí, não vem do lugar que ela ocupa na mesa, mas de ser um filho, uma filha amada de Deus. E como sofre uma pessoa que está sempre precisando se comparar? Como sofre uma pessoa que está sempre precisando de uma validação, carimbo? Qual o segredo? O segredo é a gente ter uma intenção reta. Só nos interessa agradar a Deus. Só interessa como Deus nos está vendo. Isso São José Maria explicava, chamando de retidão de intenção. Uma intenção reta. Por que eu faço as coisas? É claro que um trabalho bem feito vai ser validado. É claro que em função de um trabalho bem feito você vai ser reconhecida. Mas a intenção principal não é essa. A intenção que você quer dar glória a Deus. Retidão de intenção. Tem uma carta. São José Maria escreveu muitas cartas. Não só no sentido que a gente dá esse tipo de comunicação, uma carta para comunicar alguma coisa, um dado, não. São José Maria, ele escrevia cartas para as pessoas da obra naquele momento, para recordar alguma coisa do espírito da obra, e também para nós, para os que viríamos depois. Então, tem-se publicado várias dessas cartas, a gente pode encontrar inclusive nos sites, e é muito interessante que a gente vê que São José Maria escrevia já pensando, olhando lá para frente. E tem uma delas, uma carta que ele escreveu no ano 1948, está datada de 1948, em que ele se dirige mais ou menos para as pessoas da sua idade, para as pessoas que estão se formando, estão dando os primeiros passos na vida profissional, gente jovem já profissional. E eu vou ler sem interromper, porque me parece que é especialmente interessante. Depois a gente pode comentar uma outra coisa. Imagine que São José Maria está escrevendo agora para você uma coisa importante e que tem tudo a ver com o Evangelho que nós ouvimos. Convém especialmente recordar esta faceta central do nosso espírito, ele está falando da retidão de intenção, às minhas filhas e aos meus filhos jovens, vocês. Porque nos começos da atividade profissional, deve-se estar vigilante para evitar que os êxitos profissionais ou os fracassos que podem sobrevir os façam esquecer, nem que seja momentaneamente, qual é o verdadeiro fim do seu trabalho.
nessas circunstâncias, é fácil que exagerem o valor das coisas, pensando que são chamados a ocupar lugares proeminentes, ou pelo contrário, que não servem. Tudo isso é fruto da inexperiência juvenil, mas pode ser também, se não se corta a tempo, o começo de uma visão terrena das coisas e uma falta de fé. O que ele está dizendo? É fácil de entender. De repente, uma pessoa se forma e começa a vida profissional a ir muito bem. Começa, sei lá, vamos imaginar, você se forma em engenharia, então você entra numa empresa e então, de repente, o teu chefe imediato fala, você vem conosco lá que nós vamos decidir os futuros da empresa no país e no exterior. Nossa, você começa a sentir, meu Deus, eu sou demais, né? Ou pode ser engenheira também, você entra lá e fala, bom, você está aí, bom, então ajuda a carregar aquele saco de cimento de lá para cá. Puxa, mas eu não tenho força. Vai, faz um pouco de força que você vai conseguir. Então, pode ser que uma pessoa imagine que está chamado a ocupar um lugar espetacular, eu sou demais, ou pelo contrário, eu não sirvo. Quer dizer, São José Maria diz, tudo isso é fruto da inexperiência juvenil. Ou também pode ser o início de uma visão terrena das coisas. Terrena aqui no sentido pejorativo, terrena no sentido carente de uma dimensão sobrenatural. Aquela comparação que faziam aqueles que queriam pegar os primeiros lugares. E ele concluía, ensinai a todos, ou seja, ensinai para esses jovens, essas jovens, que são precisos muitos anos de trabalho constante, com êxitos e com fracassos, para se conseguir a suficiente experiência e dar frutos maduros. E que sempre, a todo momento, o nosso coração deve estar posto no Senhor, porque onde está o nosso tesouro, ali deve estar o nosso coração. Veja, é importante a gente perceber isso, vocês que vão entrando na vida profissional, e muitas de vocês vão tendo experiência de, sei lá, que vão crescendo, que vão sendo promovidas. É necessário muito tempo com sucessos e com fracassos. Então, de repente, uma coisa vai dar muito certo, outra coisa vai dar muito errado. E tudo isso faz parte dessa experiência que vai dar frutos maduros. E, sobretudo, que a gente não pode esquecer que o nosso coração tem que estar em Deus. A gente não pode perder essa perspectiva. Amigo, amiga, vem mais para cima. Essa é a verdadeira promoção, aqui vem de Deus. E a parábola nos ensina que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O humilde, aqui, não é uma pessoa que se desvaloriza, mas é a pessoa que se coloca no seu lugar, que sabe reconhecer os seus limites e os seus talentos também. É claro que vocês, na medida que profissionalmente vão crescendo, vão podendo também, por exemplo, cobrar mais pelo trabalho. Eu já contei aqui várias vezes, mas eu gosto muito de uma história de um homem que ele era chaveiro. Todo mundo já precisou de um chaveiro em algum momento na vida que ficou trancado, né? E o fato é que aconteceu num banco. Era um banco que, na hora que ia abrir o expediente, eles não conseguiam abrir o cofre. Não conseguiam abrir o cofre, mas, claro, ia ser um grande problema, sobretudo algum tempo atrás, bastante tempo atrás, os bancos, todo mundo ia nos bancos todos os dias. A hiperinflação que havia no país. Então, o fato é que estava para abrir o banco e não conseguia abrir o cofre. Então, o que fazer, o que fazer, o que fazer? E o gerente era um homem muito nervoso, um pouco prepotente, então ele tem que fazer alguma coisa. Então foram chamar um chaveiro, um senhor já de certa idade, e então ele chegou e o gerente estava nervoso, você só vai conseguir abrir? Ele falou, calma que eu vou abrir. E então ele foi lá, viu lá, fez lá como girando aquelas chaves lá, tum, abriu. Oh, maravilha, todo mundo bateu palma e tal. E então o gerente perguntou, quanto que é? Ele falou, R$300.
R$300? O senhor é um ladrão. Ele, pumba, bateu o cofre, ficou fechado e foi embora. Meu Deus, e agora? O cofre estava fechado de novo. O que fazer, o que fazer, o que fazer? Então tentaram convencer o gerente que ele tinha que pedir desculpa, que ele tinha chamado o homem de ladrão. Então ele falou, tá bom, vão trazer ele de volta. Foram lá. Olha, será que dá para o senhor ir? E falou, não, ele me chamou de ladrão, eu não volto. Não, ele vai pedir desculpa para o senhor, tal, e tal, muito nervoso, tal. Conseguiram. Chegaram lá no lugar. Estava o gerente, uma cara meio assim, que não pedia desculpa, porque era muito orgulhoso, mas... E então, ele foi lá novamente, tchum, abriu. Daí, o gerente tirou lá e deu R$300. R$300 para o senhor. Falou, não, é 300, é 600, eu abri 2 vezes. Claro, tinha toda a razão, ele abriu 2 vezes. Vai acontecer isso com vocês? Vai. Na profissão. Não no sentido de que vocês querem ter uma maquininha de girar assim, fazer dinheiro, mas é bom que vocês tenham prestígio profissional. O humilde não é quem se desvaloriza. Agora, é quem sabe que são necessários êxitos e fracassos e que o importante não é que o teu trabalho valha 300, 600 ou o que for. É que o teu trabalho seja feito diante de Deus. Porque se o teu trabalho é um trabalho muito modesto, muito humilde, diante de Deus pode valer mais do que o trabalho da pessoa que tem o maior salário. São José Maria, às vezes, quando falava na universidade, ele dizia assim, qual o trabalho mais importante? O trabalho do reitor ou o trabalho do pessoal da limpeza? Ele fala, depende, quem fizer com maior retidão de intenção. É isso, é assim. Até aquele momento do jantar que a igreja nos apresenta no próximo domingo, Jesus tinha dado um recado para os convidados. Ou seja, convidados, não fiquem tentando pegar o primeiro lugar, como se isso fosse o relevante. O importante não é onde você se coloca, o importante é aquilo que você é. Mas agora o recado é para quem o tinha convidado, para o anfitrião. Disse também ao que o tinha convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam te convidar, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. E qual que é a aplicação? Assim como a gente não pode viver na prisão das comparações, se eu sou mais, se eu sou menos, se eu consigo mais, se eu consigo menos, a gente não pode também viver num círculo fechado, pequeno, de interesse, de comodidade. Ou seja, Jesus Cristo está nos convidando a abrir-nos. Isso daqui vale não só quando se vai dar uma festa, mas sobretudo no trabalho, na família, nas amizades. Ou seja, fazer as coisas não simplesmente já imaginando, se eu faço isso, depois eu vou receber aquilo. Como é importante que em muitos âmbitos, por exemplo, na família, sem dúvida, mas nas amizades, quer dizer, haja essa gratuidade. Assim como numa família, por exemplo, as pessoas não são colocadas numa espécie de ranking, as mais importantes e as menos importantes. Todas as pessoas são importantes por serem elas quem são. Também não se pode viver uma espécie de toma lá da cá. Isso daqui é tão comum, não é verdade? A gente só fazer se a gente espera receber de volta. Eu só vou tratar bem essa pessoa porque eu espero que me trate bem de volta. Quantas vezes é importante essa antecipação, mesmo aquelas pessoas que não podem nos retribuir. Você quer ver um exemplo na vida de todos nós? Tudo que a gente foi recebendo dos nossos pais, quando a gente não podia retribuir. Aliás, a gente nunca vai poder retribuir tudo que os nossos pais fizeram por nós. E essa gratuidade, no caso aqui é uma gratuidade muito específica, é a relação paterno, materno, filial, mas existem outros âmbitos também
que a gente descobre a mesma coisa. Quantas pessoas me ajudaram tanto? Quantas pessoas te ajudaram? E é importante que você tenha essa abertura nas amizades. Não sei simplesmente o interesse. Quer dizer, a gente sabe, uma amizade interesseira é interesseira, mas não é amizade, é claro. Se eu estou simplesmente tratando bem aquelas pessoas porque potencialmente podem depois me retribuir, porque podem ter importância, vão... Repara quanto a gente aprende num jantar, hein? Quantas coisas esse jantar que Jesus Cristo foi convidado trouxe. Não viver de aparência, não viver de comparação, não viver preocupado com os primeiros lugares. Isso sim, deixar que Deus nos dê o verdadeiro valor. Ele nos exalta no momento certo. Às vezes a gente fica muito preocupado de receber elogios, na verdade. Mas Ele vai se encarregar de, no momento certo, validar aquilo que a gente está fazendo. Então não ficar caçando elogio. Será que gostaram? Será que não gostaram? Será que ficou bom? Será que não ficou tão bom? Então deixa. Amiga, amigo, vem mais para cima. Que bom um dia a gente poder ouvir isso, na verdade. E viver a caridade sem esperar retribuição. Abrir seus pequenos, na verdade. Quer dizer, pensar que tem muitas pessoas a quem a gente pode dar e que não vão nos retribuir. Mas na família, pessoa, ou porque são muito novos, ou porque são mais velhos, e no caso dos mais velhos a gente tem até uma obrigação de, aí sim nós retribuímos, por tudo que fizeram por nós. Quantas vezes aqui no centro vocês já terão participado de uma atividade de voluntariado? Isso é tão importante, é fundamental a gente que recebe tanto, que já recebeu tanto, se dispor a entregar um pouco para a gente que não vai poder devolver. Vamos terminar a meditação e fazer o que a gente sempre faz, a gente sempre olha para Nossa Senhora. E não é só uma espécie de costume, a meditação termina, então vocês já sabem quando o pregador começa a falar, bom, Nossa Senhora, já está acabando. Não, vamos olhar para Nossa Senhora. Por quê? Porque ela, isso sim, é um modelo perfeito, acabado, terminado de tudo. E se a gente olhasse para um momento da vida de Nossa Senhora, a gente poderia olhar para aquele hino que ela pronunciou na casa de Isabel. Um hino que se chama Magnificat. Minha alma glorifica o Senhor. E Nossa Senhora canta num dos versos daquele hino muito bonito. É um hino tão bonito que a igreja quer que nós sacerdotes, todos os dias a gente repita, a gente reza. Numa das orações da liturgia das horas, a gente reza o Magnificat. Concretamente a oração que a gente faz agora, nesse momento da tarde. E num momento, Nossa Senhora diz assim, está falando de Deus, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Quantas vezes Deus faz isso, na verdade? Encheu de bem os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Deus inverte. Deus pega aqueles que estão lá embaixo e fala, vem mais para cima. Quantas surpresas desse tipo, talvez a gente vá ver no céu. Quem sabe aquela senhora que trabalhava na limpeza, muito mais alta que o reitor, se trabalhou melhor. Mas quando a gente olha para a vida de Nossa Senhora, a gente vê que Nossa Senhora, ela viveu exatamente isso que Jesus Cristo ensina. A vida de Nossa Senhora não foi nunca buscar os primeiros lugares, nem aquele lugar que ela merecia. Veja, quando Jesus Cristo entra em Jerusalém, no domingo de Ramos, Nossa Senhora, com toda a justiça, podia estar do lado dele, receber aquela honra. Não, Nossa Senhora não aparece. Ela aceitou ser a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Simples, escondida. E justamente por isso ela foi exaltada. Porque nesse hino diz assim, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. A nossa geração, nosso século, o próximo e o seguinte, e os anteriores. Quer dizer, todos olham para Nossa Senhora e veem essa grandeza da humildade, essa grandeza que é a grandeza diante de Deus. A gente percebe em Nossa Senhora que a verdadeira grandeza não está na autopromoção, mas na humildade, que é a verdade, confiante diante de Deus. Então eu vou pedir para ela que
que é a nossa mãe, que nos ensine a não entrar nessa lógica, que inclusive humanamente não tem futuro, na verdade. Uma pessoa que está sempre tentando se promover, sempre tentando aparecer, acaba até sendo um pouquinho ridícula. E pelo contrário, quando nós deixamos que a promoção seja dada por Deus, a gente sempre vai ouvir: amigo, amiga, vem mais para cima. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.